A ligação. O rádio chiava baixinho, tocando uma moda antiga, quando o celular de Raul vibrou no painel do caminhão. Era noite de quarta-feira, e ele atravessava o trecho deserto entre Barreiras e Correntina, na Bahia. Céu limpo, asfalto escuro, e a cabine do seu Scania 360 rugindo como sempre. Raul era caminhoneiro há 22 anos, homem de poucas palavras e muitos quilômetros. Ele pegou o celular com a mão esquerda, sem tirar os olhos da estrada. Viu o nome na tela e o coração acelerou. Lázaro. Fazia quase 5 anos que não falava com aquele amigo. Atendeu. Alô. A voz do outro lado veio abafada, trêmula. Raul, sou eu, tô numa encrenca grande, irmão. Lázaro. Que foi, cara? Tô parado aqui perto do quilômetro 178 da BR-135, entre as curvas da Serra das Almas. Meu caminhão pifou. E, cara, não posso ligar pra ninguém. Só confio em você. Raul olhou a hora, 22h17. Tá de brincadeira? Você some por meia década e me liga do nada pedindo socorro? Eu te explico tudo, juro. Só vem. E não fala com ninguém. Promete? Raul hesitou. O silêncio entre eles durou 3 segundos, que pareciam pesar mais que as toneladas na carroceria. Tá. Tô indo. A amizade que ficou na estrada. Lázaro e Raul tinham sido parceiros de boleia nos anos 2000. Dividiram estrada, carga e até algumas roubadas. Mas uma briga feia por causa de um frete mal resolvido acabou separando os dois. Desde então, silêncio. Raul nunca soube se Lázaro tinha seguido na estrada ou largado tudo. Mas aquela voz, mesmo desgastada, ainda soava familiar. Algo na forma como pediu ajuda não deixava dúvida, ele estava desesperado. Raul mudou a rota, recalculou o GPS e entrou no ramal que levava a BR-135. Era um trecho pouco usado, cheio de curvas e ladeiras, conhecido entre os caminhoneiros como o Corredor das Almas ou por causa do número de acidentes fatais que aconteceram ali. Alguns diziam até que o lugar era amaldiçoado. Ele riu sozinho. Superstição besta. Mas mesmo assim, sentiu um arrepio subir pelas costas. Círculo vermelho grande, o caminho das sombras. 00:20. A estrada parecia mais escura do que o normal. Nem os faróis altos do Scania conseguiam vencer completamente a escuridão ao redor. Era como se o mato, os barrancos e os postes abandonados estivessem se curvando sobre o asfalto, tentando engolir quem passasse ali. Raul estava acostumado com solidão, mas havia algo naquele trecho que o incomodava. O GPS começou a falhar, travando a localização. O rádio da boleia começou a emitir estática. E o celular sem sinal. Que maravilha! Começou a chover. Fina, fria, insistente. E foi aí que viu a placa, quilômetros 178. Diminuindo a velocidade, Raul olhou para os dois lados, procurando qualquer sinal do caminhão do amigo. Nada. Apenas curvas fechadas, mato alto e um silêncio incômodo. Mas então, um reflexo no escuro. Ali, alguns metros à frente, à margem da pista, estava o que parecia ser um Mercedes 1935 branco, parado com as luzes de emergência piscando. Raul freou devagar e encostou. Sinal de alerta: o caminhão vazio. Saiu da cabine com a lanterna na mão. A chuva molhava o boné, o ombro, os sapatos. Caminhou até o caminhão do amigo. A cabine estava trancada. Bateu no vidro. Ninguém respondeu. Deu a volta pela frente do veículo e notou que o motor estava quente, como se tivesse sido desligado há poucos minutos.
As lanternas traseiras piscavam. O compartimento lateral estava aberto, com as ferramentas espalhadas pelo chão. Raul gritou: Lázaro! Silêncio! Pegou a lanterna, iluminou o matagal ao redor, chamou de novo. Nada. Voltou para a boleia do Scania, pegou o celular. Sem sinal. Foi então que ouviu algo. Um barulho baixo, arrastado, vindo da vegetação atrás do caminhão de Lázaro. Apontou a luz naquela direção. Lázaro, é você? Nada respondeu. Mas então algo se moveu. Rápido demais para ser vento. Lento demais para ser um animal. O bilhete no painel. Voltou ao caminhão. Dessa vez, tentou abrir a porta com força. Não estava trancada e apenas emperrada. Conseguiu abrir. A cabine estava vazia. Exceto por uma coisa, um envelope amarelado deixado no painel. Raul pegou, com a pele arrepiada. Na frente, escrito à mão, apenas uma frase. Se você está lendo isso, já é tarde demais. O coração de Raul disparou. Que porra é essa, Lázaro? Olhou ao redor de novo, mas o mato continuava imóvel, escuro e mudo. Foi quando as lanternas do caminhão de Lázaro se apagaram sozinhas. E a estrada mergulhou numa escuridão absoluta. Raul, sozinho no meio da noite, cercado por mistério, agora percebe que o chamado de ajuda talvez nunca tenha sido sobre um problema no caminhão. Talvez Lázaro tenha atraído até ali por outro motivo. Algo maior. Algo que ainda está escondido naquela estrada. E a armadilha acabará de se fechar. A estrada não esquece. O silêncio era pesado. Raul ficou parado diante do caminhão do amigo, com o envelope nas mãos. As luzes tinham se apagado sozinhas, e o barulho da chuva sobre a lataria aumentava a tensão. O vento assobiava entre os galhos do mato alto, como se a própria estrada estivesse tentando avisá-lo. Volte enquanto pode. Mas ele não voltou. Respirou fundo, entrou na cabine e acendeu a lanterna novamente. Abriu o envelope. Dentro, apenas um bilhete amassado, escrito com pressa. Raul, me desculpa. Ela tá aqui. Eu não tinha escolha. A letra era de Lázaro. Reconheceria em qualquer lugar. Ela quem? Olhou ao redor, mas a escuridão parecia engolir tudo. Pegadas e presságios. Raul desceu do caminhão, voltou ao seu Scania, mas hesitou antes de entrar. Algo o fez olhar de novo para o chão. Sob a chuva fina, a terra molhada deixava ver pegadas descalças, pequenas, indo em direção ao mato. Isso não tá certo. As pegadas não pareciam de Lázaro. Eram leves demais. Como se uma criança, ou alguém muito frágil, tivesse passado por ali. Seguiam para um caminho de terra, à esquerda da estrada, entre o matagal. Contra todo o bom senso, Raul acendeu a lanterna e seguiu as marcas. Lanterna ou barraco abandonado. Depois de uns 10 minutos caminhando por aquele trilho lamacento, a lanterna iluminou uma pequena construção velha, um barraco de madeira, daqueles que mal se sustentam em pé. Parecia abandonado há anos, mas uma das janelas estava aberta, com a cortina rasgada balançando ao vento. Raul se aproximou, com passos lentos. O som de algo rangendo por dentro o fez parar. Tem alguém aí? Silêncio. Encostou na porta e ela se abriu com um estalo seco. Dentro, havia apenas uma cadeira virada, uma panela enferrujada sobre o fogareiro, e uma foto antiga pendurada na parede. Aproximou-se. Era uma imagem em preto e branco de uma mulher com 2 crianças. O rosto da mulher estava rabiscado com tinta preta. As crianças olhavam para a câmera, mas com olhos borrados, quase apagados. Raul sentiu um calafrio. Foi então que algo caiu no chão atrás dele. Virou-se num pulo. Era um espelho.
Mas o que refletia não era ele, era Lázaro, sujo, cansado, com os olhos arregalados. Raul virou-se instintivamente para trás. Nada. Olhou de novo para o espelho, só seu próprio reflexo, agora. Isso tá me deixando louco. Vozes na frequência errada. De volta ao Scania, tentou ligar o rádio para distrair a mente. O aparelho chiou e então captou uma frequência inesperada. Uma voz feminina, baixa, quase sussurrada, surgiu no alto-falante. Você veio, ele sabia que você viria. Raul desligou o rádio na hora. Mas a voz continuou. Agora vinda do alto-falante do CB, seu comunicador de bordo. Você não devia ter voltado, Raul. Arregalou os olhos. Pegou o rádio na mão. Quem tá aí? Quem tá brincando comigo? A estrada não esquece. O rádio morreu. Agora não havia dúvidas. Aquilo não era apenas um problema com o caminhão do amigo. Era algo pessoal. Algo antigo. Algo e vivo. Lembranças que doem. Raul se jogou no banco e deixou o motor ligado, como se o barulho do caminhão fosse protegê-lo. Mas sua mente voltou ao passado. Lembrou-se de uma noite, há muitos anos, em que ele e Lázaro passaram por aquela mesma região. Era uma viagem longa, eles estavam cansados, e acabaram atropelando uma mulher numa curva. Na hora, Lázaro quis fugir. Raul hesitou, mas acabou concordando. Enterraram o corpo às pressas no mato, prometeram nunca mais voltar. E nunca mais tocaram no assunto. Mas agora, seria ela? O arrependimento latejou no peito. Talvez Lázaro tivesse voltado, talvez a culpa tivesse sido demais para ele. Talvez aquela mulher não tivesse morrido. Ou pior, tivesse voltado. Um corpo na estrada. Ao amanhecer, Raul decidiu sair dali. Ligou o Scania, fez a volta e pegou novamente a BR-135. Mas ao dobrar uma das curvas mais fechadas, viu algo no meio da pista. Friou forte. Um corpo. Não. Era Lázaro. Estava sujo, com as roupas rasgadas, mas ainda respirava. Raul desceu correndo, ajoelhou-se. Lázaro. Cara, fala comigo. O amigo abriu os olhos devagar. Ela me fez ligar para você, ela me obrigou, Raul, ela quer você, não eu. Que porra é essa, Lázaro? Quem é essa mulher? Lázaro o agarrou pela camisa. Ela sabe o que a gente fez. Ela nunca perdoou. E agora ela quer justiça com as próprias mãos. Raul agora sabe que aquilo tudo é consequência de um erro do passado. A mulher que eles atropelaram não descansou em paz. E agora voltou para cobrar. Mas o que Raul ainda não entende é porque ele foi o alvo final da armadilha. No próximo capítulo, ele vai descobrir o verdadeiro motivo da vingança e um segredo que Lázaro escondeu durante todos esses anos. O que aconteceu naquela noite? Raul ajudou Lázaro a se levantar. O amigo mal conseguia andar, mas insistiu para que não o levasse a um hospital. Não posso, Raul. Ela vai atrás de mim se eu sair da estrada. Aqui, e é onde tudo começou. E é aqui que tem que acabar. Do que você tá falando? Você vai entender. Os dois entraram no Scania. Lázaro tremia. Tinha arranhões pelo corpo e um olhar perdido. Mas algo em sua expressão era diferente, e não era só medo, e era culpa. A verdade que sempre esteve escondida. Enquanto Raul dirigia de volta ao ponto onde encontrou o caminhão de Lázaro, o amigo começou a falar, como se estivesse expurgando algo que o corroía por dentro há anos. Aquela noite, Raul. A gente não só atropelou aquela mulher. Você não lembra direito porque estava cansado demais, e a adrenalina te cegou. Mas eu vi. Eu vi tudo. E escondi de você. Do que você tá falando? Lázaro respirou fundo. Ela estava viva, Raul. Quando a gente jogou o corpo no barranco e ela ainda respirava. Raul ficou em silêncio. O volante pareceu mais pesado.
Você disse que ela estava morta. Eu menti. Por quê? E porque eu sabia que se te dissesse a verdade, você não ia deixar. Ia querer chamar a polícia, assumir, fazer o certo. Mas eu não podia arriscar. Eu tinha um filho pequeno na época, um casamento afundando. O que aconteceu naquela noite? Tudo. Então eu enganei você. Raul apertou o volante com força. Você me fez cúmplice de um assassinato. Eu sei. E eu vivi com isso todos os dias. Mas agora, ela voltou. E não vai parar até terminar o que começou. A senhora do cruzeiro. Lázaro pediu para Raul parar o caminhão num ponto específico da estrada, uma pequena clareira com uma cruz de madeira velha, meio caída, coberta por mato. Era o lugar onde tinham deixado o corpo. Raul saiu da cabine em silêncio. Caminhou até a cruz. Estava enferrujada, inclinada, mas ainda firme no solo. Eu voltei aqui há 2 meses. Disse Lázaro, de pé atrás dele. Coloquei essa cruz. Pedi perdão. Mas algo mudou desde então. A estrada ficou mais viva. E não de um jeito bom. Raul tocou a madeira da cruz. Estava fria, mesmo com o sol da manhã batendo direto nela. Você viu ela? Lázaro hesitou. Vi. Mais de uma vez. No retrovisor. Nas janelas. De pé na beira da pista. Sempre olhando. Estrada com alma. De volta ao caminhão, Raul tentou racionalizar tudo aquilo. Devia ser a culpa, o peso dos anos, a consciência torturada. Mas os sinais eram fortes demais. O rádio voltou a emitir estática. E então, novamente, a voz feminina. A morte só começa quando a verdade termina. Raul desligou o aparelho, mas a voz parecia ecoar dentro da cabine. Lázaro colocou a mão no ombro dele. Você precisa saber de uma coisa. Ela não queria vingança no começo. Eu descobri isso tarde demais. Como assim? Ela só queria ser encontrada. Ter um nome. Ter uma história. Mas quando eu voltei aqui, eu menti de novo. Enterrei uma cruz, mas não contei a verdade. E aí, ela mudou. O que era um pedido de paz virou raiva. E agora, você entrou na mira. Raul engoliu seco. Por que você me arrastou de volta? Lázaro assentiu com os olhos marejados. A casa na curva. Lázaro sugeriu ir até um lugar onde poderia tentar ou fazer as pazes ou com ela. Uma casa antiga, abandonada, não muito longe dali, onde, segundo ele, essa mulher morava antes de morrer. Raul não queria, mas concordou. Ao chegarem, viram a casa, uma estrutura de madeira cinzenta, tomada pelo tempo, com janelas quebradas e vegetação cobrindo o telhado. No quintal, uma árvore seca, com uma corda pendurada, balançando sozinha. Lázaro desceu primeiro. Caminhou até a porta. Ela tá aqui. Eu sinto. Isso é loucura, Lázaro. É redenção. Ele bateu na porta. Ninguém respondeu. Empurrou e a porta rangeu, se abrindo devagar. Raul foi atrás. Círculo vermelho grande a última foto. Dentro da casa, o cheiro era de mofo e abandono. Mas tudo estava intacto. Como se alguém ainda morasse ali. Na parede, outra foto, da mesma mulher de antes, agora sozinha, sorrindo em frente ao caminhão de Lázaro, anos atrás. Isso, não é possível. Ela era caminhoneira também. Disse Lázaro, com a voz baixa. Eu a conheci antes de você. A gente teve um caso, curto. Ela queria me assumir, queria amor. Mas eu fugi. Disse que ela era um erro. Ela me perseguiu, tentou falar com você e foi naquela noite que tudo aconteceu. Raul sentiu o mundo girar. Você conhecia ela antes? Ela se chamava Luciana. Círculo preto médio o caderno de Luciana. Sobre uma mesinha, havia um caderno velho, com as páginas amareladas.
Raul abriu e viu algo que fez o sangue gelar. Desenhos. Desenhos de caminhões. De estradas. E no meio deles, 2 homens. Um com barba rala. Outro de boné e tatuagem no pescoço. Era ele. E Lázaro. E ao lado dos desenhos, frases escritas com raiva. Eles mentiram. Fizeram parecer acidente. Um dia, e vão voltar. Eu estarei aqui. Raul soltou o caderno, trêmulo. A porta da casa bateu com força. Agora Raul sabe de tudo. Luciana não foi uma desconhecida, foi uma mulher apaixonada, traída, atropelada e enterrada viva. Lázaro tentou esconder por covardia. Raul carregou a culpa sem saber. Mas agora, Luciana quer algo mais do que apenas lembrança. Ela quer justiça. E está prestes a fazer Raul pagar com a própria vida. A estrada que viu tudo. A porta se fechou com um estrondo tão forte que os 2 saltaram no lugar. O vento não era suficiente para causar aquilo. Raul correu até ela e tentou abrir. Estava trancada. Mas não havia tranca do lado de dentro. Lázaro, e a gente precisa sair daqui. Não dá. Ele respondeu, sem olhar, não até ela dizer o que quer. Raul se virou. A gente já sabe o que ela quer, cara. Ela quer justiça. Quer que você, e que nós 2, paguemos pelo que fizemos. Lázaro se aproximou da janela. Lá fora, o balanço da corda continuava. E você não percebe? A estrada é dela agora. Ela se tornou parte disso aqui. Raul caminhou em círculos, buscando saídas. Viu uma porta aos fundos. Abriu. Um corredor estreito, escuro, e uma luz fraca no final. Decidiu seguir. Lázaro hesitou, mas foi atrás. Lanterna ou porão da memória. O corredor levava a uma escada. Lá embaixo, uma sala pequena, quase toda feita de pedra. Como um porão antigo. Mas o que mais chamava a atenção eram os objetos cuidadosamente guardados em prateleiras, pedaços de farol quebrado, retrovisores, uma placa torta, um diário, uma aliança. E no meio da sala, uma parede coberta de recortes de jornal. Raul acendeu a lanterna do celular. Leu os títulos. Motorista desaparece após atropelamento misterioso. Mulher caminhoneira é procurada por família. Caso nunca solucionado intriga a cidade. Fotos de Luciana, de jornais antigos, estavam coladas nas margens. E no centro, 2 figuras recortadas com marcador vermelho, Raul e Lázaro. Ela havia montado um santuário do passado. E Raul finalmente entendeu que não era vingança. Era julgamento. O julgamento silencioso. As luzes começaram a piscar. Raul recuou. Lázaro ajoelhou-se, com as mãos na cabeça. É agora. É agora, Raul. A temperatura caiu. A respiração dos 2 ficou visível no ar. E então, ouviram passos. Lentamente, subindo do chão. Mas ninguém estava lá. A voz de Luciana ecoou como uma ventania. Vocês me esqueceram. Mas eu nunca saí daqui. Raul tentou falar, mas a garganta travou. Eu gritava. Debatia. Quando me enterraram, eu vi o céu ficando escuro por cima da terra. A luz da lanterna apagou. O porão ficou escuro. E então, um clarão. No reflexo da parede, a silhueta de Luciana apareceu. Ela olhou diretamente para Raul. Você podia ter salvado. Mas escolheu o silêncio. Raul caiu de joelhos. Eu não sabia. Eu juro. Ele disse que você aceitou. E agora, a estrada vai escolher o último caminho. As prateleiras explodiram com força. O diário de Luciana caiu no chão. Raul o pegou instintivamente. As páginas estavam úmidas, manchadas de barro. Mas no final, havia um bilhete com a caligrafia dela.
Se alguém encontrar isso, saiba que meu nome era Luciana. Eu amava dirigir. A estrada era minha casa. Mas meu erro foi amar quem não devia. E confiar em quem mentiu. Eu não quero vingança. Só não quero ser esquecida. Raul engoliu seco. Sentiu algo mudar. A pressão na sala diminuiu. O ar voltou a esquentar. A presença desapareceu. Lázaro o encarou. Ela só queria ser lembrada. O pedido de perdão. No caminho de volta ao caminhão, os dois estavam mudos. Cada um digeria aquilo à sua maneira. Raul subiu na cabine, ligou o motor. Mas antes de partir, pegou o rádio CB e ajustou a frequência. Aqui é Raul. Caminhoneiro há 20 anos. E hoje eu não vou pedir ajuda. Vou contar a verdade. Fez uma pausa. A mão tremia. Há 12 anos, numa curva aqui da BR-135, eu e um amigo atropelamos uma mulher. Ela se chamava Luciana. E era uma de nós. Caminhoneira. Forte. Justa. E apaixonada. A gente errou. Enterramos não só o corpo dela, mas tudo o que ela foi. E isso nos seguiu todos esses anos. Lázaro encostou-se à janela e chorou em silêncio. Raul continuou. Essa estrada guarda história. E hoje, ela cobrou a nossa. Se você tá me ouvindo, pare um instante. Pense em quem você esqueceu pelo caminho. E lembre, a estrada vê tudo. Sempre viu. Círculo vermelho grande é a entrega final. Antes de ir embora, Raul e Lázaro voltaram ao ponto da cruz. Lá, enterraram o caderno, o bilhete e o diário de Luciana com flores frescas. Colocaram uma nova cruz, mais firme, com o nome dela, Luciana Dias Rocha. Raul olhou para o céu. As nuvens abriram pela primeira vez desde o início daquela jornada. Agora sim, pode descansar. No fundo, ouviram um som leve, e como se um motor antigo passasse ao longe e sumisse com o vento. Luciana teve seu nome de volta. Mas a estrada ainda não terminou com Raul. A entrega está feita, mas um último destino ainda o aguarda. Porque algo ficou para trás. E no próximo capítulo, ele vai descobrir que o perdão pode ser o fim para uns e o começo de uma nova estrada para outros. A última parada. 2 semanas se passaram desde a última vez que Raul viu o rosto de Luciana refletido no vidro do caminhão. Desde que enterrou o caderno dela e ouviu a respiração da estrada mudar, as coisas ficaram diferentes. Não exatamente melhores, apenas diferentes. Lázaro sumiu. Desapareceu depois daquela noite. Raul achou que ele voltaria para casa, procuraria ajuda, quem sabe até se entregaria. Mas nada. O rádio ficou mudo. A única pista foi um envelope que chegou ao posto onde Raul sempre parava, sem remetente, sem selo, só seu nome escrito à mão. Dentro, apenas uma frase. A estrada escolheu. Um novo rastro. Raul tentou voltar à rotina. Mas algo o incomodava. Era como se estivesse sendo puxado para outro lugar. Um novo chamado, uma nova parada. Foi quando, numa tarde quente, enquanto abastecia em um posto pequeno no interior do Goiás, uma senhora de cabelos grisalhos, sentada na sombra, olhou direto para ele e disse: "Você é o homem que enterrou a cruz." Raul gelou. Como sabe disso? Ela apenas sorriu. Não respondeu. Apontou para a rodovia atrás dela. Aquela estrada ali não termina onde dizem. Ela dá voltas. E quem carrega peso demais e sempre volta pro começo. Ele queria rir, mas não conseguiu. O que a senhora quer dizer com isso? Que você ainda não terminou. Sinais do destino. Raul decidiu seguir. Pegou a rota indicada pela mulher. Uma estrada secundária, mal cuidada, cheia de curvas perigosas e pouco tráfego. Algo nele o impulsionava a continuar. Quando o rádio voltou a funcionar, não era estática. Era música antiga, daquelas que tocavam nas dos anos 90.
E então, em uma voz familiar: Raul, você me ouve? Era Lázaro. Se chegou até aqui, então entendeu. Eu precisava desaparecer. Eu precisava que você visse. Que lembrasse. Que sentisse. Mas agora sou eu quem carrega o peso. A música parou. Silêncio. Círculo vermelho grande, a carga que não era carga. A poucos quilômetros adiante, Raul viu um caminhão parado no acostamento. Era o Scania de Lázaro. Sem ninguém por perto. Raul estacionou. Desceu devagar. Bateu na porta. Nada. Subiu na cabine. Estava vazia. Mas sobre o painel, uma chave antiga, amarrada num barbante. E ao lado dela, uma folha amarelada com um desenho infantil. Um menino desenhou um caminhão, um homem com boné e uma mulher com asas. Atrás da folha, uma única frase: Ela me perdoou. Mas eu não me perdoo. Raul fechou os olhos. Respirou fundo. Você fez o que pôde, velho amigo. Círculo preto médio, uma nova voz na estrada. Dias depois, Raul decidiu fazer algo diferente. Parou em um posto onde caminhoneiros se reuniam e pediu o microfone do rádio CB local. Ajeitou o boné, pigarreou e disse: Aqui é o Raul, da BR-135. Se você tá ouvindo isso, talvez esteja cansado. Talvez esteja fugindo. Ou talvez só queira ouvir uma boa história. Então escuta só. E ali, em plena frequência dos homens e mulheres do asfalto, ele contou a história de Luciana. Com todos os nomes, todos os erros. Sem omitir nada. A gente falha. A gente mente para si mesmo. Mas tem coisa que a estrada não perdoa. Só cobra. E um dia, chega a conta. Vozes que falam alto. Nos dias seguintes, outros caminhoneiros começaram a mandar mensagens, dizendo que também tinham cruzes esquecidas em suas memórias. Raul passou a gravar depoimentos, escutar relatos e escrever as histórias que ninguém ousava contar. Criou um pequeno canal de rádio, chamado Vozes da Estrada, o mesmo nome que agora carrega no peito com orgulho. E cada história que contava, cada segredo revelado, parecia acalmar o asfalto. Era como se a própria estrada estivesse escutando e entendendo. Triângulo vermelho apontando para baixo, a última mensagem. Certa noite, enquanto dirigia por uma pista vazia, viu à frente um vulto. Uma mulher. Parada, sozinha. Raul reduziu a marcha. Parou. O farol iluminou o rosto dela, Vera Luciana. Mas desta vez, ela não parecia sombria. Estava calma. Tranquila. Como se sorrisse, mesmo sem mover os lábios. Ela ergueu a mão, como um aceno. E sumiu no ar. Raul sorriu de volta. Ligou o rádio. Boa noite, irmãos de estrada. Aqui quem fala é Raul. E hoje, eu só quero agradecer. Aqueles que ouviram. Que contaram. Que lembraram. Porque no fim das contas, o que mantém a gente vivo e não é o motor. É a memória. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Até a próxima viagem!